Fala pessoal, começando então mais um Rcast. O Rcast é o podcast da Escola Teológica Raízes. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tanto polêmico: saúde mental versus fé. Será que ambos podem caminhar juntos aqui? Não sei, vamos descobrir aqui hoje nesse bate-papo bem bacana, bem gostoso e bem tranquilo. Antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo aqui, a nossa conversa, quero apresentar os integrantes desse bate-papo. Internacionalmente desconhecidos, né? Começando aqui dando honra, né, ao nosso amado e querido pastor. Muito bem, é isso aí mesmo, internacionalmente desconhecidos. Mas pelo menos no céu a gente procura ser conhecido, né? Aleluia, glória a Deus. Tamo junto, galera. Até eu vou aprender, né, hoje sobre esse tema que eu gosto, né? É um tema bem importante. Show de bola. Quero apresentar aqui quem é a autoridade no assunto. Psicólogo, né? Psicólogo, esse aí é... Nós vamos sabatinar ele, o que vocês acham? Eu não vou conversar com vocês não, vou sabatinar o Giovanni. Isso. Giovanni, quem é você, aproveitar. Giovanni? Quem é você na fila do pão? Sou Giovanni, né? Um psicólogo, atuo... Eu achei interessante falar até da atuação também, né? Tanto com atendimento individual e também de casais e adolescentes. E também trabalho com um público bem específico, que é a dependência química. Né? Um público que tem um desafio muito grande, porque hoje nós temos dados estatísticos que falam que do pessoal que vai para a recuperação, apenas 8% conseguem se recuperar. Então é bem desafiador, tanto para o adicto, que é o que nós chamamos, o dependente, o escravo, quanto para o familiar poder entender isso. E estou feliz aqui de estar mais uma vez aqui com vocês e espero responder e também fazer um link, né, com a questão teológica também, para que a gente possa discorrer com mais profundidade esse assunto. Perfeito. Também está conosco aqui o professor Vitor. Vitor falando aqui, pessoal, tudo bem? Vim só para aprender mesmo hoje e tirar minhas dúvidas direto na fonte, né? É isso aí. Top demais. Então, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, para nossa sanidade mental, a nossa vinheta maravilhosa. Mais um Rcast no ar, aonde se criam raízes, mas não se cortam as asas. Voltamos então. Vamos lá. Agora é pra valer. Vou começar aqui jogando as perguntas, né, na mesa e a gente vai, como sempre, conversando sobre o assunto. Primeira pergunta aqui. Não, peraí, né? Antes da primeira pergunta, gente, você tá aqui nos assistindo, se inscreva no nosso canal. Não deixa para depois. Para tudo agora que aperta o clique. Inscrever-se no canal. Começa a comentar. Se você não concordar, comenta lá. Se você concordar, comenta lá. Dá os likes aí. Compartilha. Compartilha esse conteúdo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo realmente é relevante e espalhe ele para mais pessoas. Agora sim, vamos lá. Tá feito. Primeira pergunta, galera. Como que a fé pode ser uma fonte de apoio para pessoas que enfrentam problemas de saúde mental? Vamos começar? Bora! Contigo mesmo. Então, assim, ó, o que acontece? O que faz com que a pessoa saia de um impasse psicológico? Né? A gente sempre fala da ideia de possibilidade. Então, por exemplo, se nós estamos aqui nessa sala agora, de repente alguém fala que está pegando fogo. A gente vai se desesperar. Mas, de repente, se alguém chegar e falar com uma voz alta lá, dizendo o seguinte, ó, não precisa vocês se desesperarem porque tem uma porta auxiliar aí. E aí você consegue sair por essa porta auxiliar, automaticamente os teus acessos emocionais de medo, naquele momento, vão diminuir. A fé é essa possibilidade. É um projeto. É algo que você olha para frente. Então, é até comprovado que pessoas que têm algum tipo de fé têm uma tendência, né, menor de cair num impasse psicológico. Por quê? Porque ele projeta o futuro. Claro que tem muitas pessoas hoje que procuram um atendimento psicológico também pela questão de uma opressão de fé. Nós temos muitos lugares que são tóxicos, né? Então, são pessoas que acabam adoecendo. Então, falando de uma fé sadia, né, Tiago?
Isso ajuda muito, tá? A espiritualidade, ela ajuda muito, tanto nos atendimentos individuais, claro, lembrando, né? O psicólogo, ele não vai falar de Bíblia no consultório. Como é uma ciência, a gente trabalha a nossa abordagem e a forma de entender o ser humano ali. Só que, posterior ao consultório, quando a pessoa tem uma espiritualidade, quando ela frequenta uma igreja, quando ela tem relacionamento, participa de algum grupo, esse efeito ele é muito benéfico. Então, trabalhando na ideia de fé como algo que é projetado para o futuro, eu acredito num resultado muito positivo, tá? É porque agora falando do nosso ambiente, né, teológico, a gente entende que a fé, ela gera esperança, né, do ser humano. Sim. E o ser humano com esperança, ele começa a enxergar a vida com cores. E até já ilustrando muito bem, né? Eu vou falar alguns conceitos aqui da abordagem que eu trabalho, que é o existencialismo. Então, por exemplo, o que é uma depressão? A depressão é um corte no projeto de ser. Ou seja, quando eu não tenho mais possibilidade de chegar aonde eu desejava, eu acabo me inviabilizando o meu projeto e automaticamente somatizando no corpo. Então, a fé é esse salto. Como fez Abraão, né? Um salto de fé. Opa, eu vou sacrificar Isaac porque eu quero obedecer. Né? Eu quero ter um relacionamento com Deus. Então, ele não fica parado, inerte, ele consegue avançar. Então, quando tu consegue avançar na tua vida, isso é libertador. E principalmente na depressão, claro, né? Tem parte orgânica, tem parte nutricional, né? Porque hoje a depressão, se alguém perguntar o que é a depressão, qual é a causa, o que está acontecendo, né? Nós sabemos que ela é multifatorial, existem vários fatores. Mas o essencial, assim, que eu sempre percebo, é a ausência de projeto, de futuro. Até já deixo um conselho aqui para quem está nos escutando, é justamente isso. Ah, mas eu não gosto de me relacionar com muitas pessoas, porque estar com pessoas é difícil. Né? O Sartre tem uma frase que diz o seguinte, o inferno são os outros. Né? Porque sempre o outro nos coloca em uma situação, às vezes, difícil. Porém, na situação de saúde mental, é importante ter o outro. Porque eu pergunto para vocês, né? O que seria nós, professores do Raízes, se não tivéssemos alunos? Né? Tu consegue se considerar um professor sem aluno? Não, por mais que você estudou, tenha o diploma, né? Isso não vai te legitimar. Da mesma forma, psicólogo. Como é que eu, Giovanni, me sinto psicólogo ao longo de 10 anos? Tendo pacientes. Se eu não tenho paciente, eu não me considero. Então, esse relacionamento interpessoal, ele é fundamental. E tendo isso dentro da igreja, também é show de bola. Ô, Giovanni, você falou sobre a importância da fé, né? Sobre os estudos que demonstram que ajuda, né? Salomão vai dizer que tem mais esperança em um cachorro vivo do que um leão morto, né? Você falou dos projetos. É importante isso, vamos lá, como uma força para aquele que passa por um problema de saúde mental, por conta da motivação, que o motiva a ir para frente, ou por conta da esperança em si, como vai melhorar? Preciso ter força para continuar porque quero chegar lá, ou porque ali na frente é melhor? Saberia dar uma luz para nós? É que na verdade é o sentido, né? Quando eu encontro o sentido naquilo, isso acaba trabalhando a minha motivação e automaticamente a minha melhora. Eu costumo brincar no consultório. O pessoal chega lá e diz o seguinte assim, Giovanni, eu estou muito estressado, irritabilidade lá em cima, e eu ouvi de um irmão ou de um pai, de alguém aí, tá nervoso, vai pescar. Só que eu não gosto de pescaria. Então, às vezes, nós temos muitas fórmulas mágicas, né? E aquilo que o Kierkegaard, que foi um teólogo e também filósofo dinamarquês, vai falar, não basta você só viver a fé, você tem que experimentar a fé e encontrar sentido. Todos nós aqui, nós temos um alvo em comum, que é o céu, como o Lucas disse. Mas cada um experimenta esse alvo de uma forma diferente. Né? Se eu perguntar para vocês, como é que vocês sentem a presença de Deus? O Lucas vai dizer, eu sinto a presença de Deus quando eu estou cantando ali na igreja, né? Eu vou dizer, eu sinto a presença de Deus quando eu estou lendo a Bíblia. Quando eu converso com algum aluno,
né? O Thiago vai dizer de outra forma, o Vitor de outra forma. Então, é encontrar esse sentido, Vitor. Porque a fé, por fé, né? Tu pode ter fé em várias coisas. Mas se tu não tiver sentido, também, né, a tua dinâmica psicológica não vai conseguir ter um resultado eficaz. Então é experimentar e viver essa fé. Seja por motivação de querer chegar ou esperança que vai ficar bem, desde que haja sentido, todos os dois ajudam. Exatamente. Legal. Pescar pra mim não faz sentido, mas andar de bicicleta... Mas comer o peixe vai, né? Né, o que que faz eu estar na igreja, né? Eu me lembro uma vez que eu estava aconselhando uma senhora e ela disse assim, Giovanni, meu marido, nossa, ele tá no álcool, tá difícil, né, alcoólatra. E como é que Deus é glorificado nisso? Porque o pessoal olha e diz assim, ó, tá orando tanto e o marido não se cura, o marido não vai pra igreja e tal. E na hora o Espírito Santo falou comigo, né? Eu disse, mas daí que Deus é glorificado. Porque o pessoal olha pra ti e diz assim, nossa, tem um marido alcoólatra, um sofrimento, uma angústia e ainda não larga Jesus? Nossa. Né? Mudar ali. Aí, qual é o sentido que tu dá pra isso? E ela começou a falar, não, é porque eu quero ir ver Jesus, eu quero chorar com ele, aquela coisa toda. Então, é o sentido. O que eu percebo hoje, né, gente? É um reducionismo dos transtornos mentais. Faça isso, é isso e organize isso que vai dar certo. Tipo fórmulas mágicas. E desconsidera o sentido. Desconsidera o sentido. Né? Então, tu tens que olhar para o sentido, porque é o sentido que nos movimenta. Perfeito. Nossa, a gente está falando, né, do benefício da fé em ajudar também num tratamento profissional sobre saúde mental. Benéfico, né? Só que também tem o outro lado. O outro lado, onde as pessoas se isolam somente no que creem, na fé, né? Somente ali, e ignoram a ajuda profissional. Até que ponto isso é danoso ou realmente é o caminho correto? Não, vamos usar somente a fé aqui, os psicólogos, os profissionais da área que não têm autoridade aqui porque a gente agora somos pessoas de fé. Eu tenho esses pontos também, né? Sim. Porque existe muito o radicalismo, né? Então, às vezes, a gente concentra nos polos. Às vezes, o pessoal que escutou eu falar aqui pensa assim, mas então tem que ter sentido para minha fé valer? Não necessariamente. Por quê? Porque Deus é o que opera a fé. Então, o Espírito Santo ele tem todo o poder de pegar uma pessoa e dar sentido para ela. Então, a gente não descarta isso. Nessa questão que o Thiago falou, né, qual é o caso emblemático que eu sempre falo e é o top dos top, né? Que dá muita confusão. Por exemplo, transtorno psicótico. Vamos pegar a esquizofrenia. O que acontece na esquizofrenia? A pessoa tem delírios e alucina. Então, automaticamente, eu vou ouvir uma voz, eu vou ter uma visão. Então, isso, quando tu não separa essas coisas, traz muita confusão para a igreja. Porque, assim, eu tenho vários casos que eu conheço e que também já atendi, que a pessoa manifestou alucinação, ouviu uma voz. Na hora, a pessoa desprezando os transtornos mentais dentro da igreja, o que faz? O que vai dizer que é? Espiritual? É espiritual. Não, tu tens que orar porque é uma possessão demoníaca, é isso e aquilo. Só que, quando você vai retardando esse processo de procurar uma ajuda especializada, a pessoa vai se reduzindo cada vez mais no impasse psicológico. E como todo impasse ele é construído, para desconstruir leva mais tempo. Então, quantos casos que teve episódio de alucinação num transtorno psicótico com 20 anos e a pessoa apareceu no consultório com 45? Nossa. Então, 25 anos depois, né, de tentar sair de uma coisa que não tinha possibilidade, que às vezes era tranquilo, para nós cristãos poderíamos dizer, olha, vai ali e procura uma ajuda psicológica, uma ajuda médica para poder resolver. Então, Giovanni, e é difícil da pessoa que está passando por alucinações identificar que é um transtorno psicótico? Na verdade... Quais são os sintomas? A pessoa, né, que está em situação, ela não percebe, porque para ela é real.
Uhum. Né? Por exemplo, vai chegar um esquizofrênico, vamos pegar um exemplo, ele vai dizer assim, ó, Jesus, ele passou lá em casa e disse que eu vou ganhar na loteria. Não adianta eu dizer pra ele assim, não, mas isso que tu estás pensando é completamente fora da realidade. Por quê? Porque pra ele é a realidade, né? Tem uma disfunção neuroquímica no cérebro, ele precisa ser medicado. E ele precisa também entender a dinâmica psicológica, por que que ele foi pro surto. Porque é legal, né? A gente sempre fala na clínica, o pessoal que tem alucinação, ele nunca vai alucinar com uma coisa que ele não conhece. Uhum. Então, por exemplo, o pessoal que alucina aqui, às vezes, eu vi Jesus, figuras do dia a dia, né? O artista tal, ele nunca vai falar, tipo, um muçulmano, ele não vai alucinar com Jesus. Porque pra ele é Maomé. Então, se ele vê Jesus, é porque ele tá vendo Jesus mesmo. Tá vendo Jesus É mesmo. milagre daí. É milagre. Então, assim, ó, tu mudar essa percepção e entender que tem coisas também, né, Thiago, que não é responsabilidade da pessoa em sofrimento. Que a pessoa não consegue mais. Então vai dizer pra um depressivo, tu tem que orar mais, tu tem que jejuar mais, tu tem que fazer isso. Ele já tá numa condição que ele tem percepção alterada da realidade. E aí é o papel da igreja. E para isso, assim, eu elogio bastante, né, a aba, né, o trabalho ali da psicologia, que a gente tem um trabalho social aqui também, Uhum. né, idealizado ali pela Fran, que é justamente isso, é separar, né, separar o que é psicológico e o que é espiritual. E muitas igrejas não fazem isso. Né, e aqui na aba é muito claro, né, tanto é que às vezes tem pastores que mandam mensagem para mim, Giovanni, te encaminhei alguém, atende. Por quê? Porque já sabe que não é espiritual, que é algo patológico. Que precisa ser ajustado, né? E assim, a cultura é tão difícil, né, Tiago? Porque, vamos lá num exercício básico aqui. Imagina que eu tenho uma empresa e eu estou com um problema nas finanças. Não consigo entender números. Eu devo orar? Sim, eu devo orar. Mas se eu não tenho entendimento de números, de contabilidade, quem que eu devo buscar? Um contador. Uhum. É simples. Eu tenho uma questão judicial. Vou orar para Deus para que Deus possa ir lá intervir por mim naquela causa. Mas para quem que eu tenho que fazer o contato? Com um advogado. Só que na psicologia, às vezes, o pessoal fica meio com medo, né? Não, mas é uma questão da alma, né? É uma questão espiritual. Não, é uma questão da alma, mas também envolve o corpo. Uhum. E como envolve o corpo, a pessoa tem que ser tratada. Eu ainda ouvi essa semana alguém comentando sobre isso, que falava assim, a gente toma vitamina C para suprir, remédio para dor de cabeça quando tá com dor de cabeça, pro estômago quando tá com dor no estômago, mas pra mente a gente diz que não, ou Deus faz ou é espiritual, a gente não trata como um problema, como se fosse um órgão, o cérebro é um órgão, né? Sim. E às vezes até pela questão do orgulho, né? No episódio de machismo que a gente citou o orgulho, né? Sim. Às vezes o homem se torna machista por causa do orgulho. E às vezes as pessoas não procuram ajuda psicológica por causa do orgulho. O que as pessoas vão pensar de mim? O que a igreja vai pensar de mim? Não, a gente não tem que se preocupar com isso, né? Se preocupar com manter a sanidade e a saúde em dia. Eu queria puxar o Lucas para a conversa, porque o Lucas... Tô aprendendo, irmão. Tô aprendendo, tô anotando tudo aqui. O Giovanni tem a especialidade da psicologia, né? Mas o Lucas, ele é um pastorzão, né? Pastor. E ambas as áreas trabalham com conselhos, né? O Lucas pode trazer a experiência dele aí nesse ministério que Deus deu na mão dele, né? O dom que ele tem do aconselhamento, se ele já conseguiu em algum aconselhamento discernir, assim, esses pontos. Antes de entrar nisso, Thiago, só dizendo que então a fé não precisa anular um psicólogo, Perfeito, um psiquiatra, né? A ciência não precisa. A fé ela precisa estar presente em tudo, entendeu? Então eu acredito nisso. E eu já presenciei um caso, já até contei uma vez no Raiz, né? Não é na questão da saúde mental aqui, propriamente dito, mas uma enfermidade, né? Então tem gente que acha que, como o Vitor falou, tem coisas, enfermidades que é só para Deus, não precisa de um profissional, né? Então já quebrar isso aí. Eu sempre digo o seguinte: se Deus não quisesse que a gente procurasse um médico ou a ciência, ele não teria deixado um médico escrever 2 livros.
Deus não teria permitido isso. Porque o Lucas, ele escreveu Lucas, né, Evangelho de Lucas, e Atos dos Apóstolos. Então ali já quebra um paradigma, né? Então Deus está dizendo assim, ó, não, tem coisas que vai ter que recorrer. Mas tu não anula a fé. Estou com dor de cabeça. Se eu estou num lugar que eu não tenho acesso a remédio, eu não tenho dinheiro para comprar um remédio, eu posso me apegar à fé. Senhor, eu não tenho condições, eu estou aqui num lugar isolado, não tenho remédio, não tenho como comprar. E tu usa a fé, e eu creio que Deus pode te curar naquele momento. Agora, irmão, você está em casa, deu uma dor de cabeça, tem um remédio, já foi estudado para aquilo ali. Não é pecado você pegar um remedinho para dor de cabeça e tomar aquele remédio. Dizer, Senhor, eu tenho fé em ti, eu sei que o Senhor pode me curar através desse remédio. A fé, ela está presente em tudo. Agora, eu presenciei um caso que onde a pessoa morreu com fé, eu acredito. Mas, por conta de um irmão que chegou, essa mulher, ela tinha câncer no estômago, e um dia esse irmão foi lá orar por ela e disse, ó, não precisa mais tomar o medicamento, porque o Senhor já te curou. Deus me mostrou que o Senhor te curou. E a mulher, uma mulher piedosa, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, o esposo dela também. E ela creu naquilo ali. Sim. Porque se ela não cresce, e talvez dentro dela não parasse de tomar o remédio, e dizer, eu sou incrédulo. E ela creu naquilo ali, que estava sendo curada por Deus. E, resultado, ela morreu. Morreu com fé. Entendeu? Então aquela pessoa, ela disse assim, não precisa mais tomar o medicamento. Eu sei que para aquela pessoa era uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Ela creu de coração que estava curada. Mas os exames mostravam que não. Entendeu? Então, isso foi um caso chocante, porque ela era uma mulher de Deus, uma mulher que temia Deus, um casal, assim, de exemplo mesmo. Só que, aconteceu o quê? Ela deixou a medicina, que Deus deixou, para que as pessoas pudessem também ter um acompanhamento. Ela morreu com fé, eu disse. Por quê? Porque eu acredito que ela foi... Não é questão de inocente, ela foi muito convicta, né? Disse assim, não, Senhor, eu não vou mais tomar esse remédio porque eu creio que eu estou curada, entendeu? Só que os exames diziam que não. Acreditou na palavra do pastor. Exatamente, entendeu? Agora, a gente não crê que Deus cura? Creio. Deus cura todos? Não. E um dia todos vão ter que morrer. Agora, se ela tivesse continuado o medicamento, talvez ela teria prolongado um pouco mais a vida dela. Então, aqui fica um alerta para nós. Não é feio você precisar da medicina. Deus deixou. Se Deus não quisesse, não teria nada de medicina hoje. Mas Deus deixou. Então, assim, ó, para tudo Deus nos coloca numa situação. Então, se eu tenho um problema, né, psicológico, eu tenho o quê? Um psicólogo, um psiquiatra. Se eu tenho um problema emocional, né, um problema, eu tenho uma perturbação no espírito, eu tenho Deus também, mas isso não quer dizer que eu não posso ter um profissional que me ajude, entendeu? Então, eu acredito que a fé, ela precisa estar inserida em tudo, né? Então, mesmo usando um psicólogo, eu tenho fé que Deus pode usar ele como um instrumento para me curar. E é bem isso, né? É porque assim, ó, qual é a ideia hoje? Alguém foi curado de um câncer, né? O pastor botou a mão na cabeça e a pessoa expeliu aquele câncer ali. Nossa, Deus é glorificado. Só que a gente não entende que Deus também pode ser glorificado usando um médico, né? Para chegar na vida daquela pessoa e a pessoa também ser curada. Então, é essa questão que passa muito batida, desapercebida. A gente, não, mas Deus tem que ser glorificado do meu jeito. É igual aquele caso, né? Tu tá curando no sábado. 6 dias tu tinha para curar. Não pode curar no sábado. Como se eu devo ensinar a forma que Deus deve trabalhar. E não é assim que funciona. Então, se Deus botou uma pessoa ali para que tu seja curada, melhorar a tua vida, ter mais qualidade, agradeça a Deus. É isso aí. Deus vai ser glorificado também. Exatamente. Tu não deixa de ter fé, porque tu consultou o psicólogo. Quando Jesus disse assim, ó, se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, vocês vão dizer, ó, para esse monte sair daqui e vai para lá. Mas nós lendo anteriormente os versículos, vai dizer assim, ó, tendes fé em Deus. Então, ou seja, a minha fé é o seguinte, a minha fé é em Deus. Se Deus quiser, o monte sai do lugar. Agora, se Deus não quiser, mesmo eu acreditando,
Não vai sair e acabou. Não sai. Então a minha fé tem que estar em Deus. Eu vou num psicólogo, mas a minha fé está em Deus. Eu vou num médico, a minha fé está em Deus. Eu vou tomar um comprimido para dor de cabeça, a minha fé está em Deus. E não mexe em nada. Ô, glória a Deus, meu. E Aleluia. é interessante, porque assim, a gente ora pra Deus fazer, mas se chegou ao ponto da cirurgia, a gente continua orando pra Deus usar o médico. Isso Mas a mesmo. gente não é capaz de dizer assim, ó, Senhor, me dá a sabedoria pra direcionar um médico, por exemplo. A gente ora dizendo assim, ó, Senhor, questão dos números, né? Jesus me dá sabedoria pra gerir a empresa. Daí Deus vai lá, o Espírito Santo coloca no coração, chama o contador. Não. Não, isso aí não é de Deus. Eu quero uma fórmula mágica, eu quero uma estratégia de marketing perfeita. Né? A gente não entende que às vezes o próprio Deus direciona a métodos que pra gente parece escandaloso. Eu digo por mim mesmo, o meu kit de sobrevivência mental é palavra, oração, aconselhamento pastoral e um bom psicólogo. Pra mim é o que me faz conseguir caminhar, né? E é um desafio grande também, porque não só da igreja, mas também de toda a população. Porque eu atendo pessoas lá que às vezes mandam mensagem para mim. 90% mulheres mandam mensagem. Eu gostaria de saber se tu tem disponibilidade, valores, aquela coisa toda. O que eu faço? A consulta é para quem? O meu marido. Ou seja, eles não têm coragem, e não tô falando de crente, tô falando de gente normal. Sim. Não tem coragem de... Não que o crente não seja normal, né? Nós não somos desse mundo, cara. Não. A nossa pátria não é daqui. Vou falar pra Miriam fazer o mesmo desse sofá. Então, o pessoal tem muito isso, né? De, eu vou no psicólogo. Não, psicólogo é a minha caixa de cerveja, psicólogo é o meu time de futebol, psicólogo é dinheiro no bolso, psicólogo é isso e aquilo. Se o cara for torcedor do Vasco, tá ralado esse psicólogo ele. Não, eu brinco, às vezes tem pacientes que principalmente os homens, né? A gente chega na questão de time de futebol, aí chegou um dia lá, não, porque eu vou sair um pouquinho mais, você quer ver o jogo do meu time? Qual é o teu time? O Vasco. Daí eu brinquei, agora eu tô entendendo teu sofrimento, né? Então, é um desafio muito grande. Eu já fui dar aula de escola dominical, né? Já denunciando de onde é que eu vim. Onde era sobre depressão. E literalmente a igreja não acreditava naquilo ali. Como se fosse algo de ausência de fé, algo complicado, como se eu, Giovanni, tivesse me vendido, estava dando ouvido para filosofias humanistas e tal. Só que na prática a gente entende que o impasse psicológico ele não tem só uma ausência ou uma dificuldade na consciência. Às vezes o pessoal fala, né, para vocês poderem entender. O que é ansiedade? Excesso de futuro. Não é excesso de futuro. Ansiedade tem excesso de futuro também, mas tem coração acelerado, tem taquicardia, tem sudorese, que são suores excessivos, tem tensionamento, tem disfunções das mais variadas possíveis, como disfunção gastrointestinal, disfunção sexual. Quantas pessoas foram salvos os casamentos? Por quê? Porque o cara tomou coragem, né? Foi no psicólogo, chegou no psicólogo, entendeu que a disfunção sexual dele era uma questão da ansiedade. Então, claro, ele orou a Deus, mas de forma concreta era uma questão da ansiedade. Então, muita ansiedade no trabalho fazia com que ele perdia a libido e não tinha mais vontade. Como também vários casos chegam no consultório e às vezes não é questão de ansiedade. E o que eu digo? Tu já foi no urologista? Vê a parte orgânica e vai na parte orgânica e é a parte orgânica. Então não é espiritual, não é psicológico, é orgânico. Então separar isso, ele é libertador, né? Giovanni, e pro pastor Lucas também, né? Eu tô lendo um livro sobre gestão emocional e é interessante como mesmo sendo um psicólogo, psiquiatra ali, o escritor, ele deixa muito claro a diferenciação das áreas, né? Ele vai falar, por exemplo, no coach no sentido original, né, de treinar o profissional e tal, ele não invadir a área do psicólogo, por mais que às vezes aqui no Brasil a gente acaba confundindo muito, né? Mas falando sobre áreas assim, como é que o psicólogo ou psicóloga, né, os pastores podem cooperar? Porque acaba
não é jogando, mas um ping-pong, né? Um faz um pouquinho de um lado, outro faz um pouquinho de outro, assim com dicas práticas para aquele que, vamos lá, está sendo aconselhado pelo pastor, percebe a necessidade de um psicólogo, mas às vezes se retém, né? E às vezes o psicólogo, como é que se porta nessa questão, sendo a questão dos conselhos e tudo mais, que às vezes misturar a questão da igreja, às vezes não pode. Como é que dá para fazer essa ajuda mútua aí? Na verdade, separar as coisas. Né? Eu costumo dizer assim, ó, qual é o papel hoje da igreja? É promover saúde mental? Não, é pregar o reino de Deus. Ponto. Tá, Giovanni, mas na igreja não pode ter saúde mental? Pode, tu pode trabalhar com a prevenção, né? Trabalhar a fé dos fiéis, a organização. Qual é o perigo quando tu não separa? É quando tu chega e diz o seguinte, olha, Deus me deu 3 passos para tu vencer essa ansiedade. Como se esses 3 passos servissem para todo mundo. E aí tu acaba descaracterizando a subjetividade humana. Então, cada pessoa ela enfrenta um impasse psicológico de uma forma diferente. Hoje tá muito na moda a neurociência, né? Ah, o lobo frontal, pré-frontal, marcador aqui, como no passado era a questão neuroquímica. Então, o que eu quero dizer com isso? O grande problema hoje é tu reduzir, tu dizer, é isso. É isso. Ah, não, porque é uma questão no teu lobo pré-frontal que fez tu ser assim. Não é só isso. Né? Ah, é uma questão, uma ausência de serotonina e noradrenalina que faz com que tu não seja alegre ou feliz. Não é só isso. Então, a igreja entender isso e conseguir entender a complexidade do ser humano é fundamental. Então, por exemplo, já teve casos, né, Vitor, onde o pastor ou o líder viu, o Vitor precisa de acompanhamento psicológico, só que o Vitor é irredutível. Então, qual é o papel do pastor nesse momento, do líder? Orar a Deus para que Deus possa abrir o teu coração para te buscar ajuda. Ou criar um vínculo para que quando tu falar sobre isso, ele aceite. Porque a psicologia é muito isso. Né? A maioria dos meus pacientes, né, eles não vêm na primeira vez porque eu sou um cara sensacional. É porque eu sou encaminhado. Ah, o pastor pediu. Ah, o líder pediu. Ah, o irmão pediu, entendesse? Então essa mediação, principalmente na igreja, é fundamental. Porque a gente tem esse poder. Às vezes, eu tô dando aula do Raízes ali. Chega alguém e diz pra mim assim, Giovanni, nossa, eu queria tanto assim decorar versículo, ler Bíblia, fazer as coisas. Então, dependendo do conselho que eu for dar pra essa pessoa, eu vou colocar essa pessoa lá em cima. Né? Ou eu posso chegar e quebrar o projeto dela ali, e dizer assim, não, mas isso aí Deus deu só para alguns. Não. Dizer, minha irmã, faz isso, ora. Nossa, mas tu já sabe muita coisa, né? Então é mediar com sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus. Então mediar com sabedoria para que essas áreas se completem. Eu sempre digo, a psicologia ela não é opositora da teologia. O nosso papel não é chegar lá e dizer assim, vou roubar a fé do Vitor. Vou roubar a fé do Lucas ou do Thiago. Né? Se eu entender que um psicólogo pode roubar minha fé, eu tenho que ir pro Raízes o mais rápido possível. Mas eu tenho que chegar lá e trabalhar minha questão emocional mesmo. Porque tem coisas que eu não percebo e tá somatizando no meu corpo e tá atrapalhando. Quantos casos de pessoas que têm uma questão profissional, nossa, um futuro brilhante, mas chega no momento que ele não consegue mais ficar numa sala fechada como essa. E agora? Tem que entender a dinâmica psicológica, por que chegou nisso. E aí é um processo de... É isso, daí isso não é uma fórmula mágica, né? Cada Exatamente. caso é um caso, né? Às vezes brinco lá, porque o pessoal chega, né? Giovanni, eu tenho F32, depressão. Daí eu, beleza. E também assim, né, Giovanni? Meu temperamento é esse. Tá? Então, já vem com uma fórmula, né? Eu costumo brincar, né? Às vezes com meus amigos psicólogos, né? Nada contra, mas às vezes, o temperamento, eu brinco. O temperamento pra mim é signo. Igual signo, né? Por quê? Porque a Cuidado. minha... É polêmico, nessa... Mas a minha abordagem trabalha o ser humano como um sujeito responsável por si no mundo. Na construção.
Então eu quero saber quem é esse cara. Por exemplo, o cara chega pra mim e diz, eu tô há 20 anos na droga, 20 em internação. Beleza, mas como é que é o teu nome? Fosse criado por quem? Morava onde? Qual foi a primeira vez que tu usou droga? Qual foi o sentimento? O que estava acontecendo? Tem que olhar o homem com uma totalidade. Não pode dizer, pega aqui, o meu manual aqui, 5 passos para sair da depressão e leva a lei que vai dar certo. Não vai dar certo. Vai ser paliativo, né? Você já viu uma questão paliativa, às vezes até na igreja. A pessoa chora, a emoção é uma saída mágica, e no outro dia a vida está da mesma forma. Acorda triste, não consegue, não ressignifica. Não estou falando da presença do Espírito Santo, né, gente? Mas, assim, de uma fuga, né? Uma fuga. E às vezes acho também muito a nossa ânsia por achar um diagnóstico nas coisas, né? Procurar um padrão. Porque se é assim é fácil tratar, né? Os 3 passos. Até a questão do temperamento, né? Tudo pode ser útil, desde que usado da maneira correta. Às vezes, não, tu é tal. Daí, taxa a pessoa e agora só lida com ela assim. Não alcança, se sente excluído, né? Então nunca vou alcançar isso aí. Exatamente. Exatamente. Tu fechar, né? Tu fechar ali. Então, por exemplo, a minha linguagem do amor, um exemplo, é de dar presente, é de receber presente. Tá, então numa situação que eu tô complicado financeiramente, onde a pessoa não consegue me dar presente, então eu não me sinto amado? Entendeu? Interessante, é um ponto bom. Eu não me sinto amado, quer dizer, e a cultura? Eu não levo em consideração a cultura, eu universalizo tudo? Fizeram um teste, um experimento na Índia, disse assim, a gente vai matar esse animal sagrado que é uma vaca. E vocês vão comer. Na hora, os indianos nausearam. Passaram mal. Imagina, isso tá culturalmente enraizado na consciência deles. Sim. Aí eu digo, né? E nós, a gente passa mal se não come o churrasco, né? Claro. A gente gosta de comer o churrasco, é a nossa Deus cultura. livre, não, Lucas. Passar por, né? Jesus. Diante disso, eu até... Tem 4 temperamentos, tu falou ali, né? Que é o colérico, sanguíneo, melancólico, flemático, né? E eu descobri o 5º agora. É o calórico. Calórico. Eu gosto desse aí. O meu é calórico, cara. Falou ali um churrasquinho, já o meu temperamento subiu. Esse é meu temperamento. Então, por exemplo, né? A comida. Eu faço muito laudo para bariátrica. A comida. A ansiedade. Não, tem pessoas que têm um sentido afetivo na comida. Que não é que vai comer porque quer comer por comer. É porque às vezes na situação de vida da pessoa... Uma fuga. Pode ser uma fuga, mas também marca, né, para aquela pessoa momentos de relacionamento. Né? Quantas pessoas chegam e dizem assim, eu não sei, daí vamos investigar a tua vida. Quando eu era pequeno, eu gostava que meu pai fazia o churrasco, meu pai botava maionese, meu pai fazia isso. Então toda vez que a pessoa come, ela tá lembrando daquilo ali. Claro, passou desapercebido. Hoje, não, tá comendo porque tá comendo. Não, tem uma questão afetiva ali. Nossa. Tá. Muito bom. Estamos indo pro final do nosso bate-papo e eu não queria ir pro final sem a gente aqui falar sobre alguns mitos que tem no meio aí sobre saúde mental e fé. Né? Quais são esses mitos aí que a gente precisa desmistificar, Giovanni? Tens alguns ou não? Olha, existem vários, né? Eu posso citar e tu vai... Pode, fica à vontade. Acho que fica melhor. Eu vou citar um mito aqui. A ideia de que problemas de saúde mental são sempre resultados de falta de fé. Isso é mito ou verdade? Não, é verdade. Existem várias pessoas que caem num quadro de exigência porque tem uma compreensão errada teologicamente, por exemplo, de uma exigência. E acredita que falhou. Eu falhei, eu devia ter feito isso, devia fazer aquilo. Quando a gente trabalha na realidade e entende o processo com a pessoa acaba ressignificando e entende que, não foi uma falha, né? Não diz respeito a mim. Então os acessos emocionais já diminuem na hora, né? Então tem essa questão mesmo. Um exemplo claro de fé. Eu preciso ser missionário. Só que às vezes a pessoa foi para a igreja e recebeu várias promessas que seria um missionário. Então hoje ele não foi para o campo missionário porque ele acha que foi falha dele. Falta de fé. Foi falta de fé, alguma coisa faltou. Só que ele não considera que aquela profecia pode ter sido mentirosa.
que Deus não falou, que às vezes Deus quer ir em outra área. Então, quando tu trabalha isso no consultório, as situações, a forma, projeto, ele consegue perceber às vezes que foi um erro ali. Então a frase de que o problema de saúde mental está relacionado à falta de fé é um mito. É um mito, É um mito. né? Porque senão, se a gente pegar, né, Tiago, a gente tem que entender qual foi o resultado do pecado. Separação eterna, né? Morte física e também as doenças. Né? Então, quer dizer, eu tô com câncer, eu tenho um problema, né? Eu morri de infarto. Eu tenho falta de fé? Não. Faz parte da vida do ser humano. Verdade. Entendesse? Qual é o outro mito, né, Tiago, que acontece? Mas Giovanni, o câncer tá ali, tu faz uma biópsia, tu marca, né? A questão cardiovascular, tu faz um exame e tá ali. Agora, a alma, como é que tu mensura isso? Né? Gente, não precisa de marcação biológica para dizer que é um problema. Né? Eu já, esses dias, entrei tendo um debate sobre isso, que a pessoa disse para mim, não, mas psicologia é um mito, nem ciência não é, porque não tem marcação biológica nos transtornos mentais. Aí eu citei o caso da esquizofrenia. Quer dizer, não tem um marcador biológico, mas a pessoa não existe em sofrimento, não tá vendo ali. Eu tenho um filho que não é questão emocional, mas cognitiva, que tem dislexia. Então, um menino que se lança em todas as situações, joga xadrez, faz tudo que tem que fazer, tá no futebol. Só que na hora que ele vai ler, ele não consegue. Então eu vou dizer assim, nossa, é falta de fé minha? É falta de fé da minha mulher? É ele que não crê porque ele não consegue ler? Porque não tem marcador biológico para mostrar? Não, tá ali o problema. Então o que eu faço com isso? Oro a Deus e digo, Deus, que mande uma psicopedagoga, né, abençoada, né, que mande um fonoaudiólogo lá para ajudar, que ele consiga desenvolver nas atividades interrelacionais e assim por diante. Bacana. E até também porque muitos traumas precedem a fé que a gente tem, né? Eu trago um problema da minha infância, conheci Jesus na minha adolescência, juventude, só que ao invés de eu continuar a vida e tratar aquilo, às vezes eu pego a minha fé como uma pedra, boto em cima daquilo e tento levar a vida no peito da fé. E às vezes não, às vezes é algo que Deus quer que você resolva mesmo. E daí vai lá te dar o problema, às vezes você não consegue fazer uma viagem missionária por causa disso. Uma vez eu peguei um aconselhamento para jovem. Né? O jovem foi para a igreja e tiraram ele do conjunto. O menino surtou. Surtou literalmente. Né? Qual foi a primeira impressão? É crente uma pessoa dessa? Né? Surtar desse jeito? Tá na igreja por quê? Por Jesus ou pelo instrumento? Aí eu lá, né, na ideia do psicólogo, de olhar o amplo, fui conversar com a pessoa. E determinados aconselhamentos eu percebi o quê? Olha a trajetória dele. Não era assumido pelo pai, né? Não era assumido familiar. Quando começou os relacionamentos, sempre ficava em segundo plano. Tinha sofrido bullying, aquela coisa toda. Ou seja, nunca se sentiu sendo alguém. Vai para a igreja. Chega lá, o cara diz assim, ó, Deus falou comigo e tu vai tocar no conjunto. O cara, opa, eu sou alguém. Começa a tocar. Não é só o tocar e adorar a Deus, é se sentir alguém. É se sentir pertencente de alguma coisa. Na hora que ele percebe que está dando certo alguma coisa na vida dele, chega alguém lá e diz assim, Deus falou pra mim agora que tu tem que sair do conjunto. Entendeu? Então é uma questão ampla, né? Muito, muito ampla Não e subjetiva. Simples, né? Não é simples. Tá, para nós encerrarmos então esse bate-papo, um último mito aí. A crença de que a oração é o único tratamento necessário. Sim. A oração, ela é indispensável, né? Acho que foi o Martinho Lutero que falou que a oração é a respiração da alma, o fôlego, né? É indispensável. Só que ela acaba te orientando a fazer escolhas. Então, o que eu poderia orientar? Que você ore a Deus para que Deus te direcione um caminho para procurar ajuda. Bah, Giovanni, então eu vou procurar um psicólogo. Todo mundo precisa de um psicólogo. Me perguntaram no simpósio, né? Todo mundo precisa de um psicólogo? Eu disse que não. Por quê? Porque eu não vou ser leviano também de dizer que todo mundo precisa de um psicólogo. Né? Agora, aquela pessoa que precisa, que não tem possibilidade no momento, ela acaba buscando. E assim, ó, qual é a diferença de um psicólogo para outra pessoa? Se eu for perguntar aqui.
e até já respondendo, é a questão da neutralidade. A neutralidade, ela acaba dissipando muitas questões e crenças limitantes da pessoa. Então imagina que eu dizer assim, ó, eu tô com... Ô Lucas, o Lucas é pastor, eu tô com vontade de roubar alguém. O que o Lucas vai me responder? Teologicamente, como pastor. Ô irmão, vigia, quer ir pro inferno? Né? Vamos orar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal. Só que o psicólogo, ele vai entender por que esse motivo. Né? Tá, mas por quê? Onde é que tu quer chegar com o roubo? O que tá acontecendo? E às vezes tem um impasse velado ali. Né? Então muitas pessoas acabam, às vezes, não tendo coragem, às vezes, de falar de uma questão de relacionamento extraconjugal, às vezes com o líder. E vai falar com o psicólogo. Por quê? Porque o psicólogo, né? E às vezes o pastor também vai acolher e vai atender da melhor forma possível. Mas na cabeça da pessoa, ela cria esse impasse. Ela cria esse impasse. Então, como é que eu vou chegar lá e vou falar pro Lucas tal coisa? Né? É complicado. Então, nessa parte de sofrimento, procure um psicólogo para poder conversar e falar e entender o porquê que você se movimentou. Claro, nunca desprezando a Bíblia e nunca desprezando a oração, né? Show de bola. Mas um bate-papo bem bacana, né? Acho que todos nós aqui aprendemos um pouco mais sobre essa questão de saúde mental e fé. Eu espero que você em casa, né, onde você estiver ouvindo o RCast, assistindo, possa ter sido edificado com esse episódio também. Tiago, só uma Opa. fala final aqui, né? Já meu que Deus. finalmente. Não quero entrar aqui numa questão teológica de dicotomia, tricotomia, mas só para a gente organizar o pensamento, né? Aí você que está assistindo. Então, não é pecado ir ao médico, não é pecado ir no psicólogo, não é pecado ir no psiquiatra. Pecado é negligenciar o corpo, que é templo do Espírito Santo. Verdade. Então, isso é negligenciar. Por exemplo, então, o corpo adoeceu, nessa casca aqui, procure um médico. A alma, a sede das emoções, dos sentimentos, tem o psicólogo, tem o psiquiatra para te ajudar a organizar. E o teu espírito está doente, tem Deus para recorrer. Né? Não estou aqui dizendo da tricotomia, mas só para diferenciar. Né? Então, assim, ó, a área da sua vida que adoeceu tem um recurso. Ou vai ser um médico, um psicólogo, um dermatologista, sei lá, e o Espírito Deus. Né? Então, não deixe de procurar ajuda com ninguém, mas sempre tendo em vista o quê? A fé. E assim, né, Lucas, importante demarcar, porque às vezes o pessoal tá nos assistindo dizendo assim, tô triste, vou entrar em contato com o Giovanni já. Mas não é só tristeza. O impasse psicológico, ele é recorrente. Sim. Então não é igual amanhã tem a decisão da Copa do Brasil. O Flamengo perde. Vou ficar triste. Vou ficar angustiado. O Thiago também. O Thiago também. E mais 42 milhões, né? Mas não vai perder. Então isso pode ser 2, 3 dias, às vezes com uma palavra que alguém fala tal, beleza. Agora, se eu tô percebendo que eu tô numa situação onde o impasse ele não passa, tá somatizando no meu corpo, eu entro numa sala, eu não consigo ficar, o meu coração acelera, eu não consigo conversar com as pessoas, eu não consigo ter a minha vida normal como era antes, aí é o sinal de alerta para procurar. E como eu disse, se você diagnosticou, por exemplo, um câncer e você já for tratar imediatamente, a probabilidade de cura é maior. Agora, se você deixar, a probabilidade de morte é maior. Da mesma forma também a saúde mental. Se tu tá dizendo, pô, já faz 1 ano, 2 anos, que eu tenho uns pensamentos aí que não tá legal, que tá complicado, que eu não consigo ser eu mesmo, então busque ajuda. É melhor buscar agora do que daqui 10 anos, 15 anos, onde você já está totalmente institucionalizado. E depois que a pessoa está institucionalizada, acabou. Né? Daí é um processo gigantesco. E aí a nossa cultura pede o quê? Que a pessoa chegue lá e diga, falou psicólogo e já resolva. Não vai resolver. Por quê? Porque a pessoa entende. Imagina que tu é acostumado a dormir, quem é casado, do lado direito da cama a vida toda. E daqui a pouco eu digo assim, dorme do lado esquerdo. Tu não vai sentir? Vai, tem gente que nem dorme, tem gente que dá dor nas costas, então é o hábito mesmo. Eu dava dor nas costas quando eu mudei de... É? A gente morou 9 anos num local, aí nos mudamos, e quando nos mudamos o lado da cama,
E toda vida eu acordava com dor nas costas. Não é da gordura. É má fé isso aí. Interessante que eu voltei a dormir no lado que eu tava e parou. Incrível, né? É incrível. É o hábito. É o hábito. É isso aí, gente. Maravilha. Perfeito, então. Posso só deixar uma indicação de livro? Claro. Tem um livro que eu li há algum tempo já e muito, muito bom. Ajudou bastante. Ele vai aprofundar muito do que a gente falou aqui, das questões químicas, das questões espirituais, das questões físicas, que é Depressão e Graça, o cuidado de Deus diante do sofrimento de seus servos. Não vai abordar todos os temas, né, mentais, mas fala mais da depressão, do Wilson Porte Jr., pela Fiel. E ele vai dar um bom embasamento na questão científica também, né? Mas ele usa vários personagens da Bíblia que tiveram depressão ou tendências depressivas, vamos botar assim, um entristecimento profundo, e daí ele aborda como que Deus cuidou de cada um deles e traz muita esperança para aquele que passa por esse período, né? Bem bom mesmo. Boa indicação. Vou anotar para comprar também. Top. Gente, obrigado. Obrigado por aceitarem o convite de estar aqui conosco. Eu espero que você em casa tenha sido edificado com esse episódio. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar, compartilhar e curtir. E lembrando que, eu não sei quando que você vai assistir esse episódio, mas se você estiver assistindo antes dessa data, lembre-se que dia 7 de janeiro de 2025, vai abrir as inscrições para a Escola Teológica Raízes, tanto da forma presencial quanto da forma online. Então, se você está interessado em se tornar um aluno da Escola Teológica Raízes, entre no nosso Instagram, procure lá o nosso Instagram, tem um link aqui no canal do YouTube. Entre no link da nossa bio do Instagram, chama o suporte lá que eles vão te passar todos os caminhos possíveis para você se tornar um aluno da Escola Teológica Raiz. Te esperamos em 2025. Gente, obrigado. Encerramos esse episódio. Um beijo no coração e um abraço. Até o próximo. Valeu. Ao fim de mais um Rcast, lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.